Eu vou dar uma breve explicação, né, na apostila de hoje. É decompor, né, um número em fatores primos. Então, nós já vimos sobre os números primos. Os números primos nós já estudamos na aula anterior. Então, quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Então, o que é decompor em fator primo? É a gente fazer, né, a divisão, mas começar sempre pelo menor primo. Quem é o menor primo? 2. A gente divide por 2, depois divide por 3, depois divide por 5, depois divide por 7. Quando nós fizemos lá a aula de decomposição, muitas das vezes, por exemplo, quando eu ia decompor 6 e 4, vocês já iam dividindo direto por 6, né? Aí 6 por 6 dava 1, 4 repetia, aí eu falei, não pode, tem que começar pelo pequeno. Porque eu quero mostrar pra vocês, o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, que quando a gente decompor, a gente tem que começar sempre, a gente vai ter que decompor sempre pelos números primos. Então, a gente começa sempre pelo menor primo, que é o 2. Se não der por 2, a gente vai por 3, depois por 5, depois por 7. Então, é sempre usar os números primos na hora de dividir na decomposição. É interessante aqui, o que tem diferente nessa aula aqui é o seguinte. Quando eu decomponho, né? Quando vocês decompõem, vocês já entenderam que decompor é eu transformar isso aqui em 1. Então, quando eu chegar aqui em 1, acabou. Aí eu pego o que eu achei aqui, a minha divisão, e multiplico, ó. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5. Só que existe uma forma de eu escrever, quando tenho igual 3, por exemplo, 3 está multiplicando 2 vezes. Existe uma forma de eu escrever isso aqui sem eu colocar 3 vezes 3. Ó, aí eu escrevi 2 elevado a 1, esse 1 aqui em cima chama expoente. Eu até coloquei aqui, ó. Ele chama expoente. O número pequenininho que a gente coloca aqui em cima do outro número, ó, ele é chamado de expoente. E é uma forma de eu escrever quando eu repito a multiplicação. Então, vejam bem, o 2 eu não repeti ele nenhuma vez. Mas o 3 eu repeti 1, 2. Então, eu escrevo 3 com o expoente 2. Que quando tem esse númerozinho aqui em cima, o 2, significa que eu multipliquei o 3 2 vezes. O 5 eu coloquei o expoente 1, porque eu só multipliquei o 5 uma vez. Então, ó, se eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu posso escrever isso aqui colocando 2. Aí, quantas vezes eu multipliquei o 2? 1, 2, 3. 3. 2 elevado a 3. Então, esse 3 aqui chama expoente. Então, toda vez que eu me deparar com um número e um pequenininho em cima, significa que esse número foi multiplicado 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. Isso aqui a gente chama de expoente. Então, você pode fazer a leitura aí na sua apostila e entender. Na número 1, eu quero que você decomponha. Você está acostumado. Retornando aqui, o número 1 é bem tranquilo. É só você decompor em fatores primos. É só fazer aqui, ó. A gente já sabe fazer. Aí, não foi pedido para você escrever em expoentes, em forma exponencial. Você pode decompor e achar e colocar aqui fatorado. 2 vezes... Eu não quero que você multiplique, eu quero só que você escreva em forma de fatores primos. Eu quero que você decompõe e coloque a multiplicação do resultado aqui. Faça isso com 42, faça com 54, faça com 20. A número 2, eu pedi para você continuar a decomposição. Novamente, decompõe aqui para o fator primo e coloca o resultado aqui. Esse aqui 100, esse 120, 360, 256 e 500. Na número 3, eu quero que você determine os fatores primos dos números abaixo. Eu já fiz aqui, ó, com 480. Quando eu decompus o 480, eu encontrei o 2 primo, o 3 primo e o 5 primo. Então, eu trabalhei com 2, com 3 e 5. Quando você decompôs os 600, com quais primos você vai trabalhar? Você vai escrever aqui para mim. Quando você decompôs o 48, quais primos você trabalhou? Você vai escrever aqui para mim. Já aqui, ó, é escrever o número cuja forma fatorada é. Quanto que vai dar 2 vezes 2 vezes 2? Então, vai ter que multiplicar e botar o número aqui. Quanto que vai dar 2 elevado a 2, 2
a gente lê 2 elevado a 2 vezes 3. Eu falei com vocês lá atrás que 2 com esse 2 em cima significa, ó, que eu vou escrever, eu vou multiplicar o 2 duas vezes. Então, quando eu vou ter que reescrever isso aqui, ó. Quando acontecer assim, eu coloco, ó, 2 vezes 2 vezes 3 e multiplico e coloco o número aqui. Aqui, ó, eu tenho 2 e expoente 3. Significa que esse 2 foi multiplicado 3 vezes. Então, eu vou escrever 2 vezes 2 vezes 2, vezes 5 vezes 7. Vou fazer a conta. Aqui, eu vou ter que multiplicar isso tudo aqui e colocar o resultado aqui. Nessa letra E, aqui, ó, o 3 foi multiplicado duas vezes, o 2 foi multiplicado duas vezes e o 4 foi multiplicado duas vezes. Então, eu vou ter que reescrever. Eu tenho que colocar 3 vezes 3, 2 vezes 2 e 4 vezes 2 e fazer a multiplicação. Aqui, você vai resolver também, vai multiplicar. O 3 só não precisa, só coloquei um aqui para você saber que ele só multiplicou ele uma vez. E o 2 também, então é tranquilo.